Tá para gravar? Pronto, a gente pode iniciar. Certo, então, vou colocar aqui a apresentação. Bom, então hoje é o nosso último encontro, né, da disciplina de recursos humanos, onde a gente está vendo sobre RH e gestão de pessoas. E na última aula, né, a gente começou a ver um pouquinho de alguns subsistemas, né, a gente aprofundou mais na questão de recrutamento e seleção, o treinamento e desenvolvimento e a remuneração. Então, hoje a gente vai terminar de ver alguns aspectos aqui que são necessários, né, para o RH e para a gestão de pessoas, tá bom? Se caso alguém quiser interromper a qualquer momento, pode ficar à vontade. E o primeiro tema, então, que a gente vai falar é sobre motivação. E por que a gente tem que falar de motivação? Porque manter os funcionários satisfeitos, motivados, engajados é fundamental para que as empresas consigam alcançar os seus objetivos, né? Então, é necessário que as organizações adotem aí alguns cuidados com relação à remuneração, que é algo que a gente já citou antes, a segurança do trabalho, a qualidade de vida, a administração de conflitos, alguns pontos que a gente vai ver hoje, e também assegurar as condições físicas, psicológicas e sociais daqueles que estão trabalhando conosco, né? Então, esse é o papel do RH, do gestor e da empresa. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas antes, vamos entender o que é motivação, né? A gente usa muito essa palavra no cotidiano, mas vamos entender ela assim, de uma forma mais técnica. Motivação é como se fosse um combustível, um impulso, né? Algo que a gente sente que nos motiva a agir. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma necessidade, seja uma necessidade real, crítica, ou seja um desejo de uma coisa importante, ou de um luxo, ou mesmo de um supérfluo, sempre que a gente quer algo, a gente tem aí o impulso para agir. Esse impulso, esse combustível, essa energia é a motivação. E a motivação, então, ela é uma força que pode ser interna, pode ser externa, né? Que tem aí uma natureza que pode ser psicológica, pode ser biológica, pode ser emocional, que impulsa a gente, direciona a gente a manter um comportamento que busca alcançar alguma coisa, seja um objetivo, seja uma meta. Então, é um combustível que ativa as nossas ações, né? Que nos movimenta, que nos faz querer agir. Um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, quando a gente sente sede, a gente tem aquele impulso de ir beber algo para saciar essa sede, né? Então, nesse exemplo simples, a necessidade é a sede, o impulso, a motivação que a gente sente de agir para saciar essa sede, realizar uma ação, que é beber o líquido, seja água, seja o que for, resulta no resultado, que é a saciação. Mas isso pode ser em qualquer outro tipo de contexto. Pode ser dentro de um relacionamento, dentro da empresa, um objetivo pessoal qualquer. Então, a motivação, ela sempre vai existir entre uma necessidade e um resultado que você quer alcançar. E, como eu disse, a motivação ela pode ser interna, né, que é quando surge de dentro da própria pessoa, ou ela pode ser externa. O ambiente está incentivando ela, está ali causando algum tipo de influência para que aquela motivação aconteça, né? Então, por exemplo, a motivação intrínseca, ela nasce de dentro da pessoa. Essa ação, essa energia, ela está dentro de você. A motivação ela é interna sua. Pode ser uma satisfação da vitória, um prazer,
aprender algo, um hobby, adquirir algo que você sonha muito, uma conquista, né? E ela tem ali uma capacidade de fornecer ali energia e força, mesmo na dificuldade, porque ela está ligada ali ao seu interesse individual, né? Às suas questões pessoais. Já a motivação externa, ela nasce de fora, né? É algo ali do ambiente que está te influenciando. Então, por exemplo, a gente trabalha para ter o salário, mas quando a gente está dentro do nosso trabalho, a gente está cheio ali de estímulos, cheio de motivações externas. A nossa motivação interna é o nosso bem-estar, que é fruto, muitas das vezes, do dinheiro que a gente conquista para realizar os nossos sonhos. Mas no trabalho, a gente tem ali vários outros estímulos de motivações externas que pode fazer a gente agir de uma forma mais positiva ou negativa, com mais energia, menos energia, e assim por diante. E esse estímulo externo, ele é importante, ele é interessante, mas a motivação, ela tem que ser principalmente de dentro. Porque muitas vezes a gente pode deixar se contaminar pelo ambiente, perder a motivação. Ou a gente pode ser aquela pessoa que só age se tiver alguém ali do nosso lado estimulando. E não pode ser assim. A gente tem que agir por si mesmo, né? Então a motivação tem que ser, na maioria das vezes, interna. O ambiente externo, ele é só ali um fator de influência, mas não pode predominar. E aí, falando sobre a questão de necessidades, né? A necessidade é algo que está muito relacionado à motivação. Em 1940, o psicólogo Maslow, ele definiu ali uma ideia, um conceito para explicar melhor como que funciona a motivação no ser humano, na sociedade que a gente vive. E aí ele desenvolveu a pirâmide de Maslow, no qual ela é dividida em 5 aspectos, né? E ela é uma pirâmide por quê? Porque, de acordo com a teoria dele, a base, elas são as necessidades principais e de maior relevância. E no topo é aquela necessidade que vai ser a última a ser de interesse do ser humano, né? Ela é a última a ser buscada, conquistada, porque ela depende das motivações anteriores, das necessidades anteriores. Então, vamos esmiuçar um pouco mais. O que seriam, então, as necessidades básicas? Seria comida, bebida, sono, banheiro, né, abrigo. Então, são as necessidades básicas que nós, enquanto seres humanos, precisamos ter para sobrevivência, né? Depois, no andar de cima, a gente tem a necessidade de segurança. O que é a necessidade de segurança? É estar num local seguro, numa casa segura, sentir que a sua família está segura, você ter estabilidade financeira, que você tem uma saúde estável. Isso tudo traz segurança. Em cima, nós temos os aspectos sociais, que está relacionado, então, à convivência, aos relacionamentos. Então, relacionamentos sejam esses com amigos, com a família, com a vida amorosa, comunicação social, tudo que você desenvolve com as pessoas. Acima disso, a gente tem a estima. O que é a estima? É o reconhecimento, é sua autoestima, é sua autoconfiança, o status que você tem, né? Então, é como você se vê, como você acha que as pessoas te veem. E a autorrealização seria o topo da pirâmide, por quê? Já é um contexto mais complexo, né? A autorrealização, ela está relacionada com você alcançar os seus objetivos de conquista, né? Você tem um sonho, você alcançou aquele sonho, você se realizou profissionalmente, você se desenvolveu, chegou no patamar que você gostaria, pode ser intelectual, pode ser no sentido profissional. Então, é o ápice ali de toda a realização que você pode ter enquanto ser humano. E essa pirâmide, então, ela funciona por andares, igual eu comentei. Então, na teoria dele, para você subir para um andar superior, você precisa realizar o andar que você está. Ou seja, você não vai conseguir buscar, por exemplo, a sua autorrealização, a sua estima, os seus bons relacionamentos, se você está passando fome, se você está passando frio, sede, desabrigado, está num ambiente que você não se sente seguro, você não consegue desenvolver nada, não consegue ter ali pensamento, não consegue ter ali nenhum tipo de motivação para buscar coisas mais complexas se a sua sobrevivência está em risco.
Outro ponto, né, da pirâmide é que a gente é mais motivado pela necessidade mais urgente. Então, aquilo mais urgente, que não está satisfeito, que não está saciado, é o que a gente vai buscar com mais ênfase, né? A necessidade que vai sobrepor às outras. E a insaciabilidade, né? Que a autorrealização, ela nunca vai ser totalmente saciada. Por mais que você queira muito algo, mesmo que você alcance, depois você vai querer outra coisa, outra coisa, outra coisa. E o desenvolvimento humano, ele é ilimitado. O que a gente pode alcançar é ilimitado. O quanto a gente pode se desenvolver é ilimitado. O quanto a gente pode sonhar. Então, a autorrealização, ela nunca vai ser totalmente saciada. Então, a base da pirâmide, ela está falando sobre sobrevivência, né? As necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança. Ninguém vai sobreviver se não tiver esses dois aspectos. E os três últimos lacunas, né? Etapas da pirâmide, são os aspectos sociais, estima e autorrealização. Está muito voltado para o nosso convívio social, né? Como a gente desenvolve os relacionamentos, como a gente é visto, como a gente se vê, né? No sentido, então, de confiança, de autoestima, de aceitação social, de criatividade, solução de problemas, ausência de preconceito, seu desenvolvimento pessoal. Então, esses três aspectos, as pessoas vão conseguir correr atrás, buscar, né, sonhar, se os aspectos de baixo estiverem satisfeitos. E Maslow disse que, além daquelas 5 necessidades principais, surgem outras, né, depois que o ser humano atinge ali um grau de mais saciação, que é o aspecto de conhecer e entender. Quando o ser humano ele atinge ali o ápice de tudo que ele busca, ele tem ali um desejo de mais curiosidade, né? Ele quer entender mais as coisas, ele quer aprender, ele quer entender, ele quer ir atrás, ele quer buscar. Então, ali surge um desejo de conhecer e entender. E existe também a satisfação estética, que é uma coisa que a gente vê muito hoje, né, na nossa sociedade, que é a busca pela beleza, né, a arte, a harmonia, os padrões estéticos. Então, que isso também é uma necessidade, né, que o ser humano pode ter aí ao decorrer, né, da vida. E aí, como que a gente pode falar dessa pirâmide, então, no contexto profissional, né? A gente falou ali num aspecto geral, falando agora no contexto profissional. As necessidades fisiológicas, então, quando a gente está no trabalho, na empresa, seriam voltadas para você ter intervalos de pausa, de descanso, você ter um conforto físico, você ter a pausa adequada para você fazer sua refeição, você ter um local adequado para você ficar à vontade, para fazer suas necessidades, enfim, o seu salário, né, que é o básico que você recebe para a contrapartida do seu trabalho, ter horário de trabalho adequado, então é proporcionar um ambiente confortável para você exercer sua atividade. Quando a gente fala de segurança no local de trabalho, a gente está se referindo a um trabalho seguro, com uma remuneração justa, com estabilidade, um local que você não sente que está correndo risco, um local que você não fica inseguro o tempo todo. Os aspectos sociais seriam as amizades, né, com os colegas de trabalho, mas também você tem interações positivas, você está num lugar onde você é bem recebido, você tem uma liderança que você considera justa, que você considera uma pessoa que você pode confiar. E a estima? A estima no ambiente de trabalho está voltada para o seu reconhecimento, essas possibilidades que você consegue assumir, as promoções, o orgulho que você tem de pertencer àquilo ali, o quanto você se sente importante. E a autorrealização está ali relacionada com um trabalho desafiante, que te estimula, que você se sente, que você contribui, que você tem um papel importante, que você se sente uma pessoa, né, um profissional ali que faz a diferença, que tem autonomia, que participa de decisões. Pode ser que a sua autorrealização não seja nada disso, a sua autorrealização seja um outro contexto profissional, né? Você quer algo mais confortável, não quer participar de tantas coisas, que também pode ser natural, pode ser uma escolha, mas a autorrealização é você chegar ali no ápice do que você procura para sua vida. E aí, falando de motivação, a gente pode falar de automotivação e citar 20 atitudes para assumir o controle, né? Então, com relação à motivação, a gente tem que trabalhar o foco,
da definição de metas, entender o propósito que a gente quer para a nossa vida, visualizar o sucesso que a gente quer alcançar, definir um plano de ação. No sentido de mentalidade, manter o otimismo, a gratidão, aceitar os feedbacks que você recebe, né? Feedback é ali, não sei se a gente já falou essa palavra aqui, eu acredito que sim, mas é quando alguém te dá um retorno sobre você, ou sobre uma atitude, um comportamento, uma ação, e enfrentar os medos. No sentido de ação, é celebrar vitórias, pequenas conquistas, ter autodisciplina e saber fazer pausas para descansar. Crescimento, estar sempre aprendendo, sair da zona de conforto, focar no progresso e buscar ambientes inspiradores, né? Então, a motivação, como a gente comentou, às vezes se perde pelo ambiente que a gente está inserido, né? Às vezes a gente se deixa motivar demais pelo ambiente. Às vezes é uma pessoa importante que tem tanta influência sobre a gente, que quando ela não está presente, a gente não tem motivação. Às vezes é um ambiente que não te permite se desenvolver, e isso também poda a sua motivação, mas a motivação ela tem que vir de dentro. Não importa onde você está ou com quem você está. As coisas que você busca, que você sonha, que você quer alcançar são por você, então a motivação tem que vir de dentro para fora, na maioria das vezes. E aqui tem algumas atitudes que a gente pode ter no dia a dia para tentar lembrar dessa motivação interna. E entrando mais aqui na motivação do trabalho, não só na pirâmide de Maslow, mas alguns outros conceitos. Lembrando que a motivação, ela é uma montanha-russa, né? O ser humano nunca estará plenamente satisfeito. Hoje ele pode ficar satisfeito com algo, daqui uma semana, um mês, 2, 3 meses, ele já começa a querer outra coisa, uma coisa diferente, querer mais, e isso é uma coisa natural. Então, a insatisfação, ela é um estado natural do ser humano. Sempre que ele consegue algo, ele quer mais. Em algum momento, ele vai querer mais. Então, a satisfação é passageira e a insatisfação também. Então, quando a gente fala no sentido de empresa, a gente tem que buscar, a gente não deve buscar aquela euforia o tempo todo, a pessoa está 100% motivada o tempo todo. Isso não é possível. A gente tem que tentar manter ali uma motivação média, né? De média para mais, é claro, mas ele manter um estado médio. Não aquela coisa que hoje está muito, amanhã é nada, hoje é muito, amanhã é nada. Melhor manter um estado médio ali, para que você consiga trabalhar melhor com as pessoas, ter mais controle do que está acontecendo. E comentando só aqui, né, um conceito que estava na nossa apostila, que ele foi escrito por Chiavenato, né, com base em outros autores, que fala da teoria X e da teoria Y. E na teoria X, liga a motivação à manipulação, a um controle excessivo, um monitoramento excessivo, onde as pessoas não podem ser deixadas sem supervisão, e onde muitas vezes tem punição, e que as recompensas elas só são para as necessidades básicas, mas ainda bem, né, que mudou esse contexto, e hoje a gente tem a abordagem Y, que é mais moderna, onde a gente sabe, é claro, que tem que predominar o respeito, a confiança, o trabalho tem que ser mais agradável, gratificante, incentivar a criatividade, a responsabilidade, e que as recompensas, elas não são só para o básico, elas são para mais, para valorizar aquilo que foi feito a mais, né, alto nível. Então, aqui é um comparativo de como a motivação e as necessidades humanas eram vistas de forma muito fria há um tempo atrás, e como hoje o ser humano já é visto aí de uma forma diferente. Ainda bem, né? Dentro das empresas não podia ser diferente. A sociedade evolui, as empresas evoluem. E ainda aqui um pouco sobre um contexto histórico, né? A gente tem o Gregor, e o Gregor ele foi ali um dos autores, né, que falou sobre a teoria X, abandonar a teoria X e adotar a teoria Y, que é essa que a gente comentou agora. Teve Duran, né, que também falou sobre isso, no qual a gente tem que identificar se a falha de um processo, né, se algo que não está dando certo na empresa é uma falha de execução, por falta de técnica, por falta de conhecimento, por falta de habilidade, ou se é uma falta de vontade, a pessoa não quer fazer certo, né? Às vezes um processo não está dando certo na empresa porque a pessoa não tem interesse de entregar da forma que deveria. E veio Maslow, então, para reconhecer que a motivação ela é fluida, é uma busca constante e que o ser humano está sempre buscando se satisfazer e que as empresas têm que entender, né, quais são as necessidades dos seus colaboradores para contribuir com eles com relação à motivação.
Por quê? Igual a gente comentou, a motivação é interna, mas o ambiente tem muita influência. Então, o local de trabalho é o ambiente que a gente passa o tempo todo, onde é o local onde a gente trabalha para conquistar os nossos sonhos. Então, o ambiente tem muita influência sobre nós e que pode, com certeza, aumentar ou diminuir a nossa motivação. Então, a motivação importa porque ela retém talentos, né? Se você está motivado no seu trabalho, você não vai ter interesse de trocar de emprego, né? Então, diminui o turnover, né? Que é as entradas e saídas, a rotatividade da empresa, e diminui os custos de contratação. A motivação é importante porque ela traz inovação. Se você está motivado, engajado, você quer ter ideias, né? Você quer contribuir, melhora o clima organizacional, porque você tem um bom relacionamento com as pessoas, né? Tem aquele sentimento de contribuição uns com os outros, de colaboração, uma comunicação mais assertiva, e gera um ambiente de mais segurança, né? Onde tem menos riscos de acidentes, de faltas, de ausências, atestados, etc. E a desmotivação, então, é o contrário da motivação, né? Ela é uma perda de energia, uma perda de entusiasmo, né? Pensamentos pessimistas, sensação de incapacidade, pode afetar até a saúde física, né? A desmotivação aí, ela pode estar relacionada com vários outros sentimentos, então pode se tornar algo até grave, né? Quando a pessoa está desmotivada, ela não tem mais os mesmos sonhos, não tem mais os mesmos interesses, né? A motivação é o impulso para agir. Quando você está desmotivado, você fica sem vontade de agir. E, falando de empresa, sinais de uma equipe desmotivada. Queda da produtividade, né? Ali a equipe já não está produzindo com o mesmo volume, com a mesma qualidade. Quando a equipe está desmotivada, você percebe que tem mais faltas, né? Mais ausências, né? Fuga da responsabilidade. As pessoas mudam de comportamento, né? Aquela irritabilidade, dificuldade de convivência, de cooperação, o desinteresse, né? Por projetos, pelos trabalhos da equipe, pelas atividades. E aquela baixa autoestima, né? A desmotivação, ela afeta muito a autoestima, ela faz você perder a confiança em você mesmo, faz você questionar suas próprias habilidades, então tem que tomar muito cuidado. E o que a gente pode perceber que são coisas que prejudicam a motivação, né? A sensação de relevância, né? Quando você está trabalhando num local, você não sente que contribui, você acha que não faz diferença nenhuma, e isso aí acaba com a sua motivação, você não se sentir importante. Quando você acha que o que você recebe, né, o seu salário, seus benefícios, não é o suficiente, ou não é justo, né, ou está abaixo do que você espera ou precisa. E quando você não se sente reconhecido, né, quando você não se sente visto, tudo isso aqui faz você pensar, por que eu vou fazer mais? Por que eu vou querer agir? Por que eu vou querer fazer, né? Então, tudo isso aqui prejudica a motivação. E o que o líder e o RH pode, então, buscar fazer, né, no dia a dia para melhorar a motivação? Reconhecimento, elogiar as pessoas em público, cuidar do salário, da remuneração, dos benefícios, né? Ter valores justos, né? Ser um ambiente que proporciona aí progressão de carreira, promoções, onde você é visto, né? Onde você é reconhecido por um bom trabalho. No sentido de cultura, você se sente motivado se você estiver num ambiente que tem respeito, transparência, diversidade, um local onde você sabe que você é respeitado, que você está seguro. Os líderes têm que cuidar para oferecer desafios, porque muita gente pode achar que ficar na zona de conforto é melhor. Mas lá no fundinho, você sabe que quando você está na zona de conforto e não tem mais nenhum desafio, a gente fica desmotivado, a gente fica apático, a gente fica para baixo, né? Quando a gente tem algo assim, um desafio, algum projeto, ou mesmo uma coisa do dia a dia, onde alguém confiou em você, te propôs algo, isso aí nos dá muito mais energia, né? Quando alguém ali acredita que a gente pode oferecer mais. E ter um equilíbrio, né? Onde você consegue trabalhar e ter sua vida particular, né? Onde você consegue cumprir com seus compromissos profissionais e ter a sua vida pessoal, ter o equilíbrio trabalho pessoal é muito importante para a gente se sentir motivado. Se está em desequilíbrio, a gente não tem vontade de agir. E o poder do feedback e da comunicação. É muito importante a gente conversar, é muito importante a gente, enquanto líder, enquanto RH,
explicar para o nosso funcionário em que momento que ele está na empresa, oferecer feedback, né? Falar o que ele pode melhorar, o que ele faz bem, reconhecer os pontos positivos que ele tem, compartilhar das metas da empresa de forma transparente, né? Mostrar para ele o quanto ele é importante, explicar o quanto o trabalho dele é significativo para a empresa, a contribuição que ele traz. Então, ter essas trocas é muito importante para o colaborador se sentir reconhecido e mais motivado. Então, resumindo, né? A motivação, ela é interna e externa, mas a interna, ela tem o poder de nos trazer uma força, uma energia, então ela tem que ser valorizada, ela tem que ser trabalhada, e entender que a motivação, ela igual a gente comentou, ela é insaciável, né? As nossas necessidades são insaciáveis. Hoje, uma coisa que a gente quer muito, talvez amanhã já não seja igual. Então, entender que o ser humano, ele não é igual o tempo todo. Com relação à motivação, entender que, igual a gente comentou na pirâmide de Maslow, que tem vários aspectos ali que são básicos para que o ser humano se sinta capaz de se desenvolver, né? Para que ele se sinta capaz de trabalhar. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração. Às vezes não se fala sobre segurança na empresa, às vezes não se fala sobre autoestima na empresa, são aspectos muito importantes. Enquanto líder, enquanto RH, ficar em alerta com sinais, né, da sua equipe, do colaborador, mudança de comportamento, absenteísmo, né? Absenteísmo, os indicadores de ausências, de faltas de atestado, etc. Então, ficar atento, até porque o atestado, ele é um indicador também da motivação, por quê? O atestado, ele pode estar relacionado com doenças ocupacionais, com acidentes, com questões psicológicas que podem estar relacionadas ao trabalho. E tem uma ação estratégica aí, né? Os líderes, eles devem investir em reconhecimento, né? Em cultura, em metas claras, atingíveis, reconhecer quando a equipe atinge, celebrar as vitórias, as conquistas, tudo isso incentiva o seu grupo. Mudando um pouquinho agora a temática, a gente falou no começo que a motivação envolve vários aspectos. E um desses aspectos, querendo ou não, é a higiene ocupacional, saúde e segurança do trabalho. Não estão intimamente ligadas, aliás, não estão o tempo todo ligadas, o tempo todo relacionadas, mas estão muito próximas, né? Porque se você está num ambiente que não te oferece uma condição de trabalho segura e que você consiga ter saúde, você não vai estar motivado, né? A gente sabe que saúde é um princípio básico. Então, vamos lá. As organizações, elas têm que investir em ambientes de trabalho que sejam seguros, livres de risco, livres de condições que possam comprometer a saúde física e mental dos colaboradores, né? E a saúde, a segurança, ela é uma prioridade porque ela é um cuidado com a saúde, né? A gente sabe que tem as questões legais, a gente tem várias leis, várias normas que existem justamente com a intenção de obrigar os empregadores agem da forma correta, né, de acordo com o que percebe-se que é o certo a se fazer, mas é um ciclo de cuidado, né, é um zelo que você tem que ter pelas pessoas, né, somos seres humanos, precisamos de várias necessidades, como a gente acabou de comentar, então é papel da empresa cuidar das pessoas que estão trabalhando ali. E a gente tem aqui alguns dados, né, já tá já faz um pouquinho de tempo, né, essa informação aqui de 2021, mas a gente tem a Smart Lab, que é o Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que em 2021 identificou que houve no Brasil 2.538 mortes por acidente de trabalho, né? E o acidente de trabalho, ele é algo que todo mundo vê, todo mundo fica sabendo, vira notícia, mas o acidente de trabalho, ele é o ápice do que não pode acontecer. Ele às vezes traz o óbito, né? Então, a gente tem muito que trabalhar, porque o acidente, ele representa ali um fracasso, né? E além do acidente de trabalho, que é o que a gente vê, o acidente é uma coisa que nitidamente a gente sabe depois como podia ter sido evitado, o que a gente vai fazer a partir de agora para não acontecer de novo. Mas existe os riscos invisíveis, que são as doenças ocupacionais.
Às vezes você está num ambiente que está afetando ali o seu pulmão com excesso de poeira, às vezes você está num ambiente que está afetando a sua audição com excesso de ruído, que é algo que não vai ser de um dia para o outro. Você não vai trabalhar, vai acontecer alguma coisa com a poeira, com a audição, e você vai perder a sua audição, você vai perder a sua capacidade pulmonar, exemplos, né? Não, isso é algo gradual. Depois de muito tempo exposto a algum agente nocivo, algum agente tóxico, aquela doença ocupacional pode surgir silenciosamente, devagar e comprometer a sua saúde. Então, esses são os riscos invisíveis da segurança do trabalho que a empresa também tem que se atentar. E, falando sobre a diferença, então, do que é a higiene ocupacional e a segurança do trabalho. A higiene, aliás, a segurança do trabalho, o foco dela é a prevenção de acidentes imediatos e visíveis, né? Então, quedas, choques, cortes, explosões, ela prevê ali a proteção muitas das vezes, né? A proteção da integridade física no curto prazo, para evitar o acidente hoje. A higiene ocupacional, ela já fala dessa questão das doenças ocupacionais a longo prazo, os riscos invisíveis. Então, os ruídos, poeiras, vapores, químicos, radiação. E o objetivo é garantir uma saúde contínua a longo prazo, evitar a doença de amanhã. Quais são os agentes de risco, então, que são os inimigos da segurança do trabalho e que a gente pode estar exposto na nossa empresa? São os agentes físicos, né, que são coisas que afetam o nosso corpo diretamente. Então, por exemplo, o ruído, né, que é uma coisa que você percebe, o calor é uma coisa que você percebe, a temperatura de uma forma geral, não só o calor, mas o frio também. Então, são coisas que afetam o que você sente no seu corpo. Os riscos químicos estão relacionados a substâncias químicas que penetram no nosso organismo, seja por via oral, nasal ou pela pele. Os riscos biológicos estão relacionados com micro-organismos, né, que podem ser os vírus, as bactérias, os fungos. Os riscos ergonômicos estão relacionados a conforto, a postura. Hoje também relacionado com o conforto mental, a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Então, está muito relacionado à posição, a você conseguir transitar no seu ambiente de trabalho de forma que aquilo não prejudique a sua postura. E os riscos mecânicos estão relacionados ao arranjo físico inadequado do ambiente. Então, os riscos mecânicos são os causadores dos acidentes, né? A gente vai ver aqui mais detalhado. Então, riscos químicos. Por exemplo, poeiras, fumos, névoas que podem ser causados por solventes, né, por tintas, poeira mineral, tudo que é químico pode ser inalado, absorvido pela pele ou ingerido. Os riscos físicos, né, a gente tem aí a temperatura, o ruído, a vibração, né, então são coisas que a gente sente, um tipo de energia ali que o nosso corpo está sendo exposto. Os biológicos, né, principalmente em hospitais, laboratórios de coleta de lixo, indústria alimentícia, que pode conter vírus, bactérias, protozoários, parasitas, fungos. Os riscos ergonômicos, por exemplo, a gente pode citar o esforço físico, o levantamento de peso inadequado, a postura inadequada, movimento repetitivo, né, que pode trazer alergia, uma doença, e o fator psicossocial, que a gente vai comentar nele de forma específica mais à frente, que é percebido que o fator psicossocial hoje, ele está dentro dos riscos ergonômicos. Os riscos de acidente, né, que são os mecânicos, que estão relacionados com os agentes do ambiente. Então, por exemplo, com relação à eletricidade, uma gambiarra, uma sobrecarga de energia, né, o risco de incêndio, uma máquina que está sem proteção, um arranjo físico que pode fazer você tropeçar, cair, um perigo imediato, um risco de explosão, de incêndio, então são os acidentes. Os riscos de acidentes são os mecânicos. E o que são os riscos psicossociais, né? Tem aí a junção da palavra psicologia, psicólogo, com social. Os riscos psicossociais, eles foram implementados na segurança do trabalho de forma mais recente, porque já é tratado sobre isso há muito tempo, mas não havia uma norma sobre isso. E agora, na NR1, é obrigatório que as empresas façam medição dos seus riscos psicossociais, façam acompanhamento e tenham ali ações de prevenção
para que esses riscos psicossociais não se tornem doenças, né? Isso começou a vigorar, né, essa nova regulamentação, ela surgiu em maio de 2025, então, de maio de 2025 para cá, as empresas já estão aí no processo de adaptação, a maioria delas está atrasada nessa adaptação, mas a fiscalização pode começar a partir de 2026, né? Pode ter prorrogação, mas a qualquer momento a gente pode iniciar aí uma fiscalização. E os riscos psicossociais, então, estão relacionados à saúde mental das pessoas. E quais são, por exemplo, então, fatores de risco psicossocial? Uma sobrecarga de trabalho no sentido psicológico, né? Algo que te faz se sentir muito pressionado, muito tenso, muito sobrecarregado. Algum tipo de assédio moral ou uma conduta abusiva de um gestor. A falta de autonomia, né? Quando você não tem controle sobre o seu trabalho, quando você é o tempo todo desestimulado, onde você sente que não tem importância, onde você não tem suporte suficiente, né? Quando você está num local que você não tem apoio do seu líder, você não tem apoio dos seus colegas, ou um ambiente que tem uma má gestão, então não tem uma comunicação bacana, é um ambiente de injustiça. Tudo isso são fatores de risco para a nossa saúde mental. Então, são riscos psicossociais. E quais são as consequências desses riscos, né? O burnout, a depressão e qualquer outro tipo de doença relacionada à nossa mente, né? Relacionada ao nosso emocional. Então, quais são as etapas para a gente cuidar da higiene ocupacional? As 4 etapas são: primeira coisa, quando você está na empresa, a primeira coisa que você deve fazer, enquanto líder, enquanto RH, mas principalmente se você tiver aí uma equipe de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, que são as pessoas especializadas, né, nesse tema, primeira coisa é prever os riscos existentes, né, os riscos que podem existir, existentes e que podem existir. Segunda coisa é reconhecer se nesse ambiente existem os riscos que você reconheceu na primeira etapa. A terceira é a avaliação, medir esses riscos, né, a intensidade deles, a quantidade deles, e, por fim, controlar, que é eliminar ou minimizar esses riscos. E o que é mais efetivo, né? Quando a gente fala que, nessa etapa anterior, a gente viu aqui o que a gente vai fazer para entender os riscos, medi-los e controlá-los. E como que se controla, então? A melhor forma de controle dos riscos é eliminá-los, né? Então, é tentar ali tirar todos os agentes nocivos que podem afetar a saúde e a segurança das pessoas. Se não é possível eliminar, tentar substituir, seja um equipamento, uma máquina ou um processo. Se não deu para eliminar, não deu para substituir, tentar ali ter um controle de engenharia para tornar o ambiente um pouco mais seguro. Não tem como eliminar esse risco de acidente. Não tem como substituir essa máquina. Então, o que a engenharia ali pode fazer para que aquele risco seja minimizado? Isso são as formas mais efetivas, porque ela traz ali uma proteção coletiva. Elas fazem com que o ambiente esteja mais protegido. E a gente tem 2 formas de controle dos riscos que não é tão efetiva, porque ela está relacionada com o comportamento humano. O comportamento humano é falho, infelizmente, né? Todas as pessoas estão sujeitas a falhar. Então, se todas essas etapas anteriores não foram suficientes, você vai ter que sempre recorrer a mais recursos. E um dos recursos é o controle administrativo, que pode ser mudar a jornada de trabalho da pessoa, pode ser mudar o grau de exposição que ela tem, pode ser exigir dela um procedimento específico. E, por último, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Por exemplo, capacete, luva, bota, óculos, que são essenciais. Mas, tanto o controle administrativo quanto os EPIs dependem do comportamento seguro do indivíduo, dele querer usar, dele querer se proteger, dele fazer de forma correta. E como as pessoas são falhas, o ideal é que o ambiente não ofereça risco. 10 passos para a segurança do trabalho. Primeira coisa, treinamentos constantes, né? Porque por mais que o ambiente seja seguro,
as pessoas são criativas. Então, é sempre importante manter conscientização dos riscos, de como as coisas precisam ser feitas para que os acidentes não aconteçam, que as coisas precisam de procedimentos, de normas, para que nada dê errado, para que você não se exponha de forma desnecessária, para que você trabalhe de forma segura. Um canal de comunicação aberto. Então, é importante a pessoa sentir liberdade para falar. O líder fala para o liderado fala para o líder, né? A comunicação, a segurança nas pessoas ao seu redor também facilita na segurança do trabalho. A qualidade dos EPIs. Não adianta você comprar um capacete para o seu funcionário se é de má qualidade. E aí, o primeiro impacto, o capacete vai se romper e vai causar uma fratura. Não adianta nada. Manutenção de ferramentas, né? Uma ferramenta que oferece risco pode causar um acidente, né? Então, todos os equipamentos têm sempre que passar por manutenção para ver se está funcionando direitinho. Reação imediata ao risco, que é o que você vai fazer se acontecer um acidente, se acontecer uma situação, se você vê um risco, qual que é a conduta que você vai ter. Então, trabalhar isso com as pessoas, juntamente com o direito de recusa, que é uma coisa importante e que tem que ser levada a sério de forma profissional, que é você se recusar a exercer uma atividade se você percebe que está exposto a um risco que afeta a sua integridade física. Então, você tem o direito de recusar o exercício daquela atividade até que aquele risco seja eliminado ou minimizado. Mais um passo para a segurança do trabalho é comunicação de mudanças na sua saúde, se você tem alguma necessidade especial, né? Então, isso tem sempre que ser conversado para que seja ajustado. Checagens diárias, né? Seja nas ferramentas, seja em máquinas, seja em produtos, né? Essa checagem é importante para ver se não tem nenhum risco. Prevenção e brigadas, né? Então, brigada de incêndio, campanhas de prevenção de acidente, campanhas de prevenção à saúde, e legalidade e uso do DEA, que aí já envolve equipamentos que profissionais da saúde têm autorização para utilizar. Então, tem ali um aparato médico, né? Também, se caso for necessário. Então, antigamente, a visão que se tinha sobre saúde e segurança do trabalho, o foco era só em prevenir acidentes, era só no sentido de uma burocracia reativa. Então, por exemplo, tinha um acidente, aí todo mundo corria para tentar se proteger e se resguardar. E antigamente os riscos eram invisíveis até que acontecia alguma coisa errada, até que alguém se acidentava. Então, hoje é um outro pensamento, né? Hoje se fala muito sobre prevenção. Então, é muito importante a prevenção para que as coisas, os acidentes não aconteçam. Se fala sobre bem-estar, tanto físico, quanto emocional, quanto social, quanto psicológico. Se fala de uma política da empresa. Hoje, saúde e segurança é uma política, ela tem que ser um dos valores principais da empresa. E é um fator que faz com que as pessoas tenham interesse de permanecer. Se ela se sente segura, saudável, motivada, ela vai ter interesse de permanecer naquele lugar. É bom para o colaborador, é bom para a empresa, é bom para todos. Então, a saúde e segurança, ela tem que focar no ambiente, né? Na engenharia e na higiene ocupacional, como a gente já viu, na eliminação dos riscos, uso de EPC, de EPI, na prevenção de acidentes. E a medicina ocupacional, que está voltada para a saúde, ela foca na vigilância, né, ativa, no sentido de fazer verificação da saúde, exames, monitoramento biológico, promoção de hábitos saudáveis. Tudo isso compõe o SESMIT, né, que o SESMIT é o Serviço aí de Saúde, Segurança e Medicina Ocupacional. E aí, a gente tem alguns documentos, né, que estabelecem tudo como deve ser feito dentro das empresas com relação à saúde e segurança do trabalho. Então, tem o programa de gerenciamento de risco, tem o programa de controle médico e saúde ocupacional. Então, o especialista nisso, que é um engenheiro de segurança do trabalho, que é um médico ocupacional, um técnico de segurança do trabalho, eles têm aí essas ferramentas, né, que vão orientar como os processos vão ser executados dentro da empresa. A gente tem aí várias outras documentações secundárias, né, como os ASOS, que estão ali para promover, para garantir a saúde ocupacional. Existem vários laudos, vários documentos que envolvem, né, a segurança e saúde do trabalho. Tem várias ações que as empresas podem promover, né, uma ginástica laboral, campanha de saúde, de vacinação,
de ergonomia. Tem ali também os treinamentos, né, tanto das NIRs, que são as normas regulamentadoras da segurança do trabalho, com vários outros treinamentos sobre conduta segura. A gente tem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. A gente tem a CAT, que é um protocolo obrigatório se um acidente aconteça. E tudo isso é para contribuir e para construir uma cultura de consciência, né? E aí a gente tem também o DDS, que é uma rotina aí do técnico de segurança do trabalho, onde ele vai fazer o diálogo diário de segurança e geralmente era para ser diário, né? Mas tem empresas que podem fazer 3 vezes na semana, uma vez por semana, onde vai tratar de temas muito importantes voltados para a saúde e segurança. E a gente tem aí esse CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente, que geralmente não, é uma data, é uma semana escolhida no ano, só para falar de temas voltados para a saúde e segurança. Então, são momentos aqui, tanto o DDS quanto a CIPAT, de conscientização, de construção de uma cultura de segurança dentro da empresa. E o valor da prevenção, gente, é o valor humano, né, de preservação da vida, de ter pessoas felizes e seguras trabalhando. É o valor econômico, né, reduzir aí o absenteísmo, reduzir os custos médicos, reduzir os custos com processos e também aumentar a produtividade, né? Então, tem um faturamento melhor, pessoas saudáveis, que estão motivadas, que estão engajadas, que têm interesse de contribuir, que têm interesse de produzir, que estão felizes. Então, a saúde e segurança do trabalho, ela contribui para a motivação, ela contribui para o bem-estar e contribui para que a empresa tenha mais prosperidade. E aí, após falarmos sobre saúde e segurança no trabalho e motivação, a gente chega na qualidade de vida no trabalho. Se você está motivado, feliz, seguro, saudável, você tem qualidade de vida no trabalho, certo? Então, a qualidade de vida, ela está relacionada com a percepção que você tem sobre o ambiente que você está, a posição que você está, o contexto que você está. Às vezes, uma pessoa pode considerar, às vezes, uma pessoa pode ter todas essas condições, né, seguras e saudáveis, e mesmo assim, ter algum aspecto ali que traz algo que a pessoa não sente que tem qualidade de vida, ou ela realmente não sente. Então, a qualidade de vida, ela está relacionada com os aspectos físicos, né, segurança, ergonomia, conforto, com os aspectos psicológicos, o equilíbrio emocional, o nível de estresse, o reconhecimento, o social, as relações, o clima organizacional, a inclusão, e o profissional, autonomia, plano de carreira, significado das suas atividades. Então, a qualidade de vida, ela é a junção, né, do bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar social, o bem-estar espiritual, o bem-estar profissional. Então, a qualidade de vida, ela está relacionada com a satisfação, a motivação. E quais são, então, os pilares aí, alguns, né, que a gente pode citar como pilares para a qualidade de vida, né? A gente pode identificar como pilar da qualidade de vida. Quando você está satisfeito com o que você faz, né? Você está feliz com aquilo que você está realizando, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Quando você vê possibilidades de futuro, você vê que você não está estagnado, que você tem chance de crescer, de alcançar mais. Quando você se sente reconhecido, valorizado, visto. Quando você percebe, né, uma remuneração justa, né, que atende suas necessidades. Quando os benefícios que você recebe valoriza, né, a sua vida, né, seja no sentido alimentício, médico, cultural. Quando você está num ambiente positivo, que você se sente bem, que as pessoas são agradáveis e que você tem liberdade e responsabilidade, né? As pessoas confiam em você, você tem autonomia, você não precisa de ficar alguém em cima te cobrando, você não precisa de alguém ficar em cima te monitorando, porque você é uma pessoa que onde confiam em você, né? Você tem autonomia para trabalhar. Então, o papel da empresa é oferecer infraestrutura, é oferecer flexibilidade, autonomia, é desenvolver as pessoas,
é ter um clima de trabalho agradável, que apoia o psicológico das pessoas. E o papel do colaborador. Porque nós, enquanto funcionários, também temos nossas responsabilidades, né? E algumas delas são limites. O primeiro deles é saber até onde você pode ir, né? É no sentido de você entender as suas necessidades, até onde você pode chegar, é você não se comprometer demais, é você não deixar chegar no limite de exaustão ou de sobrecarga para agir, é você saber se desconectar quando você sai da empresa, saber separar a vida profissional da pessoal, é você ter gestão de tempo, então você saber priorizar as suas tarefas. Se você é um líder, você saber delegar, né? Você saber ali administrar o seu tempo e não ficar perdendo tempo com coisa supérflua, né? Que vai depois te comprometer, às vezes te trazer até uma ansiedade. Ter um autocuidado. Então, cuidar da sua postura, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar das pausas que você faz para descanso, você cultivar boas relações com as pessoas, e você buscar um desenvolvimento contínuo, positividade. Então, isso que nós, enquanto colaboradores, devemos buscar para o nosso bem-estar e qualidade de vida. Então, a qualidade de vida é o investimento que a empresa deve fazer, que fortalece tanto a empresa quanto os funcionários. As pessoas, quando percebem esse investimento na sua motivação, na sua qualidade de vida, na sua segurança, na sua saúde, na sua remuneração, as pessoas ficam felizes. Pessoas felizes são positivas, elas têm interesse de contribuir, elas querem fazer melhor, elas querem ser pessoas melhores, né? Elas exalam, né, uma energia boa, são agradáveis. Então, se a pessoa está bem onde ela está, ela vai fazer tudo bem. Não todos os dias, todo mundo tem seu momento ali de tristeza, de decepção, de apatia normal, né? Coisa normal na nossa vida. Mas se a pessoa está feliz, está bem onde ela está, tudo ao redor vai ficar melhor. E o time todo vai refletir essa positividade. E as pessoas positivas vão trabalhar bem, vão produzir mais, vão produzir com qualidade, com interesse. As empresas melhoram o seu faturamento, né? Melhora aí o seu lucro e, consequentemente, tem mais capital para investir, reinvestir ainda mais nas pessoas. Então, por isso que é um ciclo, né? A empresa investe, a pessoa se sente bem, produz, entrega, traz resultado, o resultado retorna investimento para aquelas mesmas pessoas. Então, esse é o ciclo ideal que deve acontecer entre empregado e empregador. E agora, mudando um pouquinho aí a temática, né? A gente vai falar de avaliação de desempenho. Por quê? A gente falou até hoje, né, na aula de hoje, a gente falou de várias coisas que as empresas podem fazer, de como elas devem fazer, no que elas devem investir, para que mantenha as pessoas interessadas, motivadas e engajadas. Mas como que as empresas vão medir se essas pessoas estão realmente motivadas, interessadas, estão tendo um bom desempenho, se elas estão realizando um bom trabalho? Então, a avaliação de desempenho vem para fechar tudo que a gente já comentou até agora. A avaliação de desempenho vai mostrar se você contratou a pessoa certa para a vaga, se você treinou aquela pessoa bem, se ela está feliz onde ela está, se a remuneração dela está justa, se ela merece mais. Então, a avaliação de desempenho ela é um recurso que, quando bem utilizado, traz muitas respostas para mudanças que você pode fazer e para melhorias que você pode fazer. Então, a avaliação de desempenho, ela surge da necessidade de alinhar as pessoas aos objetivos da empresa, entender se as pessoas estão correspondendo ao que se espera delas. A avaliação de desempenho, ela está diretamente ligada à capacitação das pessoas, à qualificação, ao treinamento delas, às competências delas, às habilidades, às atitudes. Então, a gente viu lá atrás, né, o chá, que é competência, conhecimento, habilidade e atitude. Então, a avaliação de desempenho, ela mostra se o colaborador tem essas competências. E a gente comentou num outro momento que empresas que buscam certificações de padrão de qualidade, como a ISO, elas são obrigadas, né, a fazer treinamentos, e comprovar treinamentos com evidências para estar dentro da norma. O mesmo tem na ISO 9001-2000, que estabelece que as empresas devem avaliar
a eficácia das ações relacionadas à educação, treinamento, as habilidades e experiência dos colaboradores. Então, se você treina e capacita, você tem que avaliar e medir, né? Para ver se os resultados estão sendo alcançados. E o desempenho positivo das pessoas contribui para uma condição essencial para as organizações, né? Para o bom exercício do trabalho, para a empresa ter lucro, ter faturamento, ter produtividade. E hoje a gente está vivendo num mundo globalizado, num mundo competitivo, num mundo que está cada dia mais desenvolvido. Então, é muito importante você entender se os seus recursos, sejam eles de qualquer natureza, material, né, ou humano, está atendendo às necessidades da sua empresa. E a avaliação de desempenho, ela tem duas fases, né, que são mais importantes. A avaliação de desempenho, ela tem um objetivo que é ver se o empregado está atendendo aos padrões que se espera dele. Seja um padrão técnico, seja um padrão de habilidade ou de conhecimento, seja um padrão de comportamento. Então, se ele está entregando aquilo que se espera dele. E a segunda fase consiste em estimular o colaborador a melhorar os seus resultados, né? Promovendo o seu desenvolvimento. Seja melhorando aquilo que ele já é bom, seja se desenvolver ainda mais, mas principalmente melhorando e desenvolvendo aquilo que onde ele não está suficiente ainda, né? Então, avaliação de desempenho, a primeira fase é entender se o empregado entrega o que se espera dele e o que ele não entrega, como que a empresa vai atuar e vai agir para que ele melhore o seu desempenho. A avaliação de desempenho, ela é uma ferramenta, ela é um formulário, pode ser físico, papel, pode ser digital, onde vai ser respondido ali alguns tópicos, né, perguntas, temas, enfim, depende do formato. E o objetivo dela é entender a lacuna do desenvolvimento, né? Então, qual que é a expectativa da empresa? Qual que é a entrega do funcionário? Se a entrega está sendo menor que a expectativa, aquela ali é a lacuna que precisa ser trabalhada. Então, ali está a oportunidade dele crescer e desenvolver. O que a empresa vai fazer para que ele alcance a expectativa que ela espera dele? Então, a avaliação do desempenho, ela está relacionada ali com as metas da empresa, com as competências técnicas e as competências comportamentais, né? Então, tudo isso junto, né, vai formar o que a empresa vai avaliar, como ela vai avaliar, por que ela vai avaliar, o que ela quer alcançar com essa avaliação, né? Porque também não adianta você fazer uma avaliação de desempenho se for só para ter o papel, né? Que a gente vê que hoje nas empresas muitas coisas são feitas só para ter um documento, só para dizer que faz. A avaliação de desempenho, ela existe para que as pessoas se desenvolvam. Se você, líder, se você é RH, não vai investir numa capacitação, num treinamento, num curso, se o líder não vai tirar o tempo com aquela pessoa para que ela possa melhorar enquanto profissional, a avaliação de desempenho não vai ter resultado. Se você está aplicando uma avaliação de desempenho baseada em metas para pagar algo, uma bonificação, algo do tipo para o seu empregado, bacana. Mas como que você vai gerir isso de forma adequada para não afetar a estima do seu grupo? As metas que você está trabalhando, elas são alcançáveis? São metas que realmente são possíveis? Como que está aí o desempenho do time, não só do individual? Então, são muitas coisas que tem que se pensar para que a avaliação de desempenho não seja uma perda de tempo, né? Porque você, imaginemos, você é um funcionário. Você sabe que seu líder está te avaliando. Mas ele não te dá um retorno, ele não te explica nada, ele não te ajuda a melhorar. A avaliação de desempenho é um momento onde ele vai só apontar erros, isso aí não serve para nada. Então, a gente tem que ter uma maturidade, quanto líder e quanto RH, para usar as ferramentas de forma vantajosa para a empresa e para o funcionário. E a avaliação de desempenho, ela traz sucesso para o negócio, por quê? Porque ela proporciona um alinhamento estratégico, né? O que é isso? A empresa tem objetivos, e as pessoas contribuem para o alcance dos objetivos, seja de qualidade, seja de faturamento, de lucro, seja o que for.
Se você faz avaliação de desempenho, você vê o que você precisa melhorar para atingir esses objetivos. Então, tem um alinhamento estratégico. E a segunda coisa, a avaliação de desempenho ajuda na tomada de decisão. Porque você vai ter ali um formulário com critérios, com nota, com peso, com valores, no qual você vai ter ali embasamento para tomar decisão. Porque às vezes você está ali num momento que você tem oportunidade de oferecer promoção para a sua equipe. Você vai escolher as pessoas com base em quê? Né? Qual vai ser seu critério? Vai ser um achismo? Porque o achismo, ele é muito perigoso. Às vezes a gente pode tomar muita decisão baseada na intuição, né? Baseada ali no que você acha. Mas o ser humano, ele tem um viés de de memória recente. E, geralmente, o que acontece de forma mais recente fica mais fresco na sua memória. E a gente geralmente trabalha mais com isso. Aí, às vezes, aquele colaborador que teve o desempenho excelente o ano inteiro, teve uma má semana, recentemente, bem no momento que você vai fazer a avaliação de desempenho dele. É importante que tenha um embasamento ali, que seja comum para todos os colaboradores, critérios comuns para todos os colaboradores, para que esses aspectos pessoais do líder ou do gestor, de situações recentes que aconteceram, para que alguma questão pessoal não interfira, para que aquela proximidade, intimidade, que às vezes você tem mais com um colega do que com outro, para que isso não interfira. Então, quando você tem dados, né, você tem critérios iguais para todo mundo, você está trabalhando num espaço de tempo igual para todo mundo, é uma coisa que te traz mais segurança de que você vai tomar decisões mais justas e mais assertivas, seja para promover, seja para demitir, né? Então, é por isso que é importante você ter ali processos de RH mais estruturados e não feitos de qualquer jeito. E qual que é o valor que a avaliação de desempenho traz para o colaborador? O que agrega para o colaborador? Primeira coisa, um feedback mais adequado, né? Se você está trabalhando avaliação de desempenho com um processo todo estruturado, bem pensado, bem construído, você vai conseguir oferecer ali para o seu funcionário um retorno mais seguro do desempenho dele. E, consequentemente, ali propor para ele um desempenho mais personalizado, algo que realmente vai contribuir. Pode formar um plano de ação, coisas que ele vai passar ali no decorrer da empresa para que ele possa se tornar um profissional melhor. E quando você vê que a empresa reconhece seus pontos positivos, busca meios de desenvolver aquilo que você ainda não é tão bom, você é reconhecido pelo que é bom, e a empresa está investindo em você para que você se torne melhor, com certeza você vai ser um profissional mais motivado. Então, a avaliação de desempenho, ela traz aí uma melhoria do desempenho, ela traz um desenvolvimento mais assertivo, ela consegue identificar talentos, né? Às vezes, tem uma pessoa que ela é apagadinha ali, né? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que aparecem mais que as outras, isso em qualquer ambiente. Então, às vezes, aquela pessoa que é apagadinha, quietinha, na avaliação de desempenho, você consegue ver, por alguns critérios, o quanto aquela pessoa entrega resultado. E, às vezes, por ela ser quietinha, apagadinha, ela não estava sendo vista, e era um ótimo profissional que estava ali sendo desperdiçado. A avaliação de desempenho também traz o benefício da melhoria do clima organizacional, né? As pessoas eles se sentirem melhores, têm melhor relacionamento, e decisões com mais fundamento, com mais certeza, né? Que é o que a gente comentou antes. Então, gente, a avaliação de desempenho, ela não pode ser só um checklist, só um papel que você preenche de qualquer jeito. Ela não pode ser só focada nos erros, ela não pode ser vista como um ajuste de contas, ela não pode ser vista como punição, ela não pode ser vista só para cumprir tabela. A avaliação de desempenho, ela tem que ser pensando no futuro daquela pessoa, no futuro da empresa, ela tem que ser um processo contínuo, ela tem que ter uma comunicação clara, ela tem que ser baseada em dados, ela tem que ser baseada em informações concretas, né? Não é algo para ser feito de qualquer jeito. Então, por que avaliar as pessoas, os colaboradores, é tão importante? Para você ter metas de desenvolvimento, né? Para você entender o que realmente precisa fazer para as pessoas melhorarem. Metas de melhoria, depois você percebeu o que precisa ser melhorado,
o que você vai fazer para alcançar, como que você vai medir esse alcance, e metas de inovação, né? Porque a avaliação de desempenho, ela também proporciona ali um momento de criatividade, né? Para você ter com o seu colaborador, para que novas melhorias aconteçam, sabe? A avaliação de desempenho é um momento que o gestor devia aproveitar para ter ali com o seu empregado uma troca valiosa, para aquela pessoa também ter um momento de expor, ter um momento de comentar o que ela também pensa de si mesmo, né? Como que ela acha que está desenvolvendo o seu trabalho. Então, é um momento muito interessante quando feito da forma correta. E a avaliação de desempenho, ela tem um impacto muito grande na cultura da empresa e na retenção de talentos, né? Então, o colaborador, ele entende suas forças, ele entende seus limites, ele entende o papel que ele tem na empresa. E isso tudo faz com que as pessoas tomem decisões mais seguras também sobre onde elas querem ou não estar. A avaliação de desempenho ela é importante para acabar com o achismo, para que as pessoas tomem decisões mais justas e mais concretas, mais assertivas, com base em dados e critérios específicos. E a avaliação de desempenho ela traz ali aquele sentimento de transparência, de confiança no ambiente de trabalho que você está, uma sensação de justiça. E existem vários tipos de avaliação. A autoavaliação é quando o colaborador tem uma oportunidade, um momento de se autoavaliar. Então, tem ali aqueles critérios, né? E ele vai ter um momento de fazer a sua autoanálise, né? Ele vai avaliar com a sua autorresponsabilidade, seu automerecimento, tudo mais. A avaliação 90 graus é a mais comum, é quando o líder avalia o seu liderado, né? Então, o seu chefe, seu gestor, vai avaliar você, vai avaliar ali as pessoas da equipe e vai dar um retorno. A avaliação 180 é uma junção da autoavaliação e da avaliação 90 graus. É quando você avalia o seu colaborador e dá oportunidade para ele também comentar sobre ele mesmo. Então, vocês vão ter ali uma troca onde o gestor tem que saber ouvir, mas também ser firme no seu posicionamento. Então, exige ali uma maturidade para que os dois não tenham atritos, né? Não tenham conflitos. E ter a observação direta, que é um tipo de avaliação onde o observador, o gestor, o líder, ele vai passar a observar a pessoa de acordo com os critérios estabelecidos pela empresa. E a gente tem aqui modelos mais avançados, né, que é a matriz Box. A matriz Box, ela é uma ferramenta que cruza informações e dados com base em alguns critérios. Ela é interessante, mas ela é bem complexa. Então, geralmente é bom que você tenha alguma ferramenta digital para te auxiliar. E a avaliação 360 graus, ela é muito robusta, ela é muito interessante, mas exige muita maturidade da equipe. Por quê? Você é um líder. Vamos supor que você é um encarregado de equipe. Você vai avaliar os seus colaboradores que estão na sua responsabilidade. Seus colaboradores vão te avaliar. Você vai avaliar os seus pares, ou seja, os outros encarregados vão te avaliar. Você vai avaliar o seu líder vai te avaliar. Então, gera muita informação rica, mas exige uma maturidade muito grande para que isso não gere conflitos. A gente tem também a pesquisa de campo, né, no qual ali acontece entrevistas, né, com as pessoas, entrevista com o superior imediato, ou com, por exemplo, você é o colaborador que trabalha numa empresa, você quer ter um retorno sobre a sua avaliação de desempenho, mas você vai fazer uma pesquisa de campo. Então, você vai conversar com pessoas, você vai fazer entrevista com as pessoas para que elas ofereçam feedbacks para você. E tem a avaliação por objetivos. A avaliação por objetivos, ela é diferente da avaliação por competência, porque a competência ela vai avaliar seu conhecimento, sua habilidade, sua atitude. A avaliação por objetivos, ela vai avaliar o que você alcançou. A Gabriela tinha a meta X de venda, X de produtividade, X de qualidade, X de procedimento, X de processo. Então, está muito mais voltada ali para resultados numéricos. E a gente tem a escala gráfica, que a escala gráfica ela é a forma como que a avaliação vai ser percebida, né? Porque, assim, a avaliação de desempenho ela tem vários tipos de métrica.
Então, por exemplo, na escala gráfica, você tem ali o zero, né? Por exemplo, o zero e o nível máximo, 100. Ou o fraco e o ótimo, ou o ruim e o excelente. Aquela escala vai transitar ali entre aquele máximo e mínimo. A escolha forçada é quando você tem duas opções para escolher uma resposta. Por exemplo, sim ou não, ou totalmente satisfeito, totalmente insatisfeito. Então, a escolha forçada, ela limita a sua resposta, né? Ela vai tornar aquilo ali mais preto no branco. A escala gráfica, ela tem ali um espaço maior ali de resposta. A mesma coisa, por exemplo, você vai responder um formulário. Aí lá tem, avalie tal item com uma das respostas. Aí lá tem assim, péssimo, ruim, bom, regular, excelente. Isso aí é um tipo de escala gráfica, né? Mas tem algumas pesquisas que mostram que quando você dá muita oportunidade de resposta, às vezes o colaborador ele quer ficar sempre no médio, ele fica sempre no regular, se é de 1 a 5, ele sempre fica no 5, de 1 a 5 ele sempre fica no 3, de 1 a 10 ele sempre fica no 5, às vezes por uma insegurança de resposta, ou uma dúvida, ou uma imaturidade. Então tem que escolher isso aqui também com sabedoria, para que você tenha as respostas mais ideais, né? Outra coisa, a periodicidade da avaliação, né? A avaliação organizacional, a avaliação de desempenho, ou até uma pesquisa de clima, uma pesquisa de campo, não existe periodicidade ideal. Existem autores que defendem que o ideal seria de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, uma vez por ano, mas entende-se que um ano é um espaço de tempo muito extenso. Você não vai lembrar de tudo que aconteceu em um ano. Então, você vai trabalhar de novo com fatos recentes, né? Então, isso aí acaba que não é uma amostragem certa. Então, a periodicidade menor é mais ideal, mas tudo isso vai depender, que é o que a gente vai ver aqui agora. Como você vai escolher a metodologia ideal para sua avaliação de desempenho? O formato ideal, o tipo de critério ideal, como que vai ser a periodicidade, como que você vai escolher isso? Não existe resposta perfeita, né? Vai depender da empresa que você está inserido. Vai depender da cultura organizacional dessa empresa, vai depender da maturidade da equipe, vai depender dos recursos disponíveis, se você vai fazer no papel, se você vai fazer digital. Se você vai fazer no papel, você vai levar muito mais tempo, né? Principalmente para corrigir, para ter o retorno, para ter o resultado das avaliações. Então, isso também é um fator determinante. Você resolve fazer a avaliação de desempenho a cada 3 meses. Você gasta um mês para tabular. Não faz sentido, né? E a natureza da função. É comportamental, é técnico, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa, não é certo que uma pessoa avalie muitas outras pessoas. Exemplo, isso aí já se torna um problema operacional, né? Por exemplo, você é um líder e você tem 50 liderados. É um volume grande. Pode ser que operacionalmente para aquela empresa, um encarregado para tantas pessoas, 50, 100 pessoas, funcione, ótimo. Mas, para fazer avaliação de desempenho, quanto tempo esse gestor não vai gastar, quanto isso não vai ser desgastante, cansativo, e pode ser que em algum momento ele perca até o interesse, né? Então, da mesma forma que não é interessante um líder ter muitas pessoas subordinadas a ele, não é interessante que uma pessoa avalie muitas outras pessoas, um volume muito grande. Porque, enquanto líder, é importante que você tenha momentos de atenção individualizada. Alguns segmentos empresariais exigem muito isso. Então, é importante que tenha cuidado com o volume. A avaliação de desempenho, então, ela tem que definir os critérios, comunicar as expectativas para as pessoas, coletar as evidências, fazer a avaliação, ter o feedback e o plano de ação sobre esse feedback. E aí você tem 2 momentos, né? A avaliação, ela está olhando para situações que já passaram, né? É o retrovisor. É tudo que já foi entregue, tudo que já aconteceu. E o plano de desenvolvimento individual é o que você vai fazer daqui para frente. Como que você vai desenvolver essa pessoa, como que vai evoluir, quais ações vão ter daqui para frente para melhorar. Sinais de alerta de que a avaliação de desempenho pode falhar. Se os líderes não estiverem preparados, se as pessoas fizerem avaliação pensando em aspectos pessoais,
se elas não tiverem imparcialidade, né, nas respostas. Se não tiver feedback, também não adianta. E se tiver inconsistência, cada hora as coisas são de um jeito, então a avaliação também não vai funcionar. Então, o grande desafio organizacional é usar a avaliação de desempenho para aumentar o desempenho, para fazer as pessoas terem mais consciência das suas responsabilidades e se comprometerem com os resultados. O papel do RH é preparar os líderes e os gestores para fazerem as avaliações com responsabilidade e oferecer um feedback sincero, maduro e respeitoso, conscientizar as pessoas que os aspectos pessoais não devem ser considerados na avaliação, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de questão pessoal, que os dados são necessários, né, então não trabalhar com achismo, e que, depois da avaliação, as pessoas precisam ser desenvolvidas. E usar a tecnologia, né, existem muitas plataformas, muitas opções que ajudam as pessoas, né. Hoje, fazer as coisas no papel é muito lento, é muito moroso, e está muito sujeito a erros. Então, quando você tem ali plataformas que você automatiza, você consegue ali fazer a leitura de vários dados de forma simultânea, né, facilita muito mais a nossa vida. E a gente falou de tecnologia, tanto na avaliação de desempenho, quanto no recrutamento e seleção, quanto no treinamento, então a tecnologia está aqui para nos ajudar. E o futuro do RH é baseado em dados, né? Então, o RH ele não pode trabalhar com achismo, o RH não pode trabalhar com intuição. A intuição é muito importante quando se trata de pessoas, mas quando você vai apresentar algo para o seu líder, para o dono da empresa, sempre dados e números que vão fazer você ser visto, reconhecido com argumento. E chegamos ao final, né? Esse é o nosso último encontro. A gente falou aí de todos os aspectos principais da nossa apostila. E fazendo um resumo, então, a gente viu nessa aula que o RH ele está presente em todas as etapas da jornada do colaborador, desde a contratação, a integração dele, o desenvolvimento dele, a remuneração, a saúde, a segurança, a motivação, a qualidade de vida. O RH e a gestão de pessoas está presente em tudo. Entendemos que o líder ele tem um papel importantíssimo, o RH não faz nada sozinho, quem cuida da equipe é o líder, o RH está ali como um setor de apoio, de suporte a todas as pessoas, mas quem cuida do liderado é o seu gestor. A gente também entendeu que um RH bem estruturado e com processos bem alinhados vai gerar resultado, né? Então, não fazer as coisas de qualquer jeito, ter uma programação, ter uma tecnologia que te ajude, não absorver mais do que consegue entregar, ter argumento, ter números, isso vai trazer mais credibilidade para o RH. E investir em pessoas é investir no patrimônio mais importante da empresa, né? Não adianta a melhor máquina, o melhor computador, o melhor software, se não tiver uma pessoa ali fazendo tudo isso funcionar. Então, as pessoas são o bem mais valioso da nossa sociedade e das empresas. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Não sei se vocês têm outras disciplinas, se essa é a última, se essa é a inicial, mas desejo aí uma boa sorte na trajetória de vocês, na vida acadêmica, na vida profissional, que esse encontro que a gente teve aqui possa agregar, tá? E, se precisarem de qualquer coisa, estou aqui. Se surgir alguma dúvida, se precisar falar comigo de forma particular, a Júlia e a Lívia estão aí para fazer o intermédio desse contato, tá? Muito obrigada a todos. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Então, boa sorte a todos nos estudos e até o próximo encontro. Obrigada. Boa noite.